Oi, eu sou a Grazi. Oi, eu sou o Wagner e hoje nesse vídeo aqui a gente tem a honra de entrevistar uma pessoa muito especial que a gente conheceu através da internet, conhecemos também através da adoção, por causa da adoção, né? E vamos deixar que a apresentação fique com ele, pode ir daí. Tudo bom? Eu sou Alexandre, sou jornalista, sou filho adotivo e é um prazer estar aqui com vocês, participar dessa série de encontros, falar um pouco mais sobre adoção. E, enfim, sou filho adotivo e tenho uma série de livros sobre adoção. E não sei se cabe mais alguma apresentação, já posso ir falando? Pode ir. Tá, perfeito. Fique à vontade. Tá, então, na verdade, assim, né, como eu estava falando, como sou filho adotivo e sou jornalista, trabalho aqui em redação de jornal, tenho um livro publicado também, acabei em algum momento misturando essas duas identidades, porque o que acontece é que, para mim, eu sempre cresci sabendo que sou adotivo, né, sempre soube disso, nunca foi um mistério para mim, eu não tive, assim, um dia de revelação, sabe, eu sempre ouvi durante muito tempo, reiteradas vezes, que era adotivo, então isso foi uma coisa bem interna para mim, assim, muito tranquila. Fui, de alguma maneira, sabe, tenho a impressão assim, que nasci sabendo, sabe? Porque foi falado aos poucos, assim, e é muito legal, meus pais fizeram isso, assim, de uma maneira muito intuitiva, né? No sentido, assim, de vamos falar a verdade sempre, não vamos esconder, né? Mas foi muito bacana, acabaram fazendo assim coisas que hoje a gente vê que são super recomendadas e tal, que na época deles eles nem tinham ideia, né, do que estava acontecendo, assim, de como, claro, leram, se informaram, mas muito a partir, assim, de convicções próprias, né, não de leituras especializadas sobre o tema, assim. Então, muito interessante. E na adolescência, assim, ou na infância, isso não para mim a questão de ser adotivo nunca foi uma questão importante. Eu nunca liguei para isso como algo assim fundamental na minha vida e tal. Que podia ser transformador. Na verdade, até num dos livrinhos que eu publiquei, eu digo isso. Assim, para mim era um detalhe como se fosse, assim, ter nascido de parto ou cesárea, sabe? É uma coisa que para o filho não muda muito, sabe? Para mim aquilo não era tão relevante, assim. E a partir de um certo momento da minha vida, mais em torno dos 25 anos, por aí, eu sentia que a minha vida ficava muito travada, assim, em questões principalmente de relacionamentos, né? Envolvendo afetos, envolvendo trabalho, envolvendo vida sentimental, amorosa. E então aí acabei procurando terapia, um consultório de psicanálise e comecei a falar sobre as coisas que me incomodavam naquele momento, que eram isso, eu não sabia que isso tinha qualquer relação, poderia ter qualquer relação com adoção, eu não fui para lá, né, para fazer sessões, não busquei ajuda por ser adotiva, busquei ajuda por sentir uma dor, né, uma dificuldade em avançar, enfim. Aí, então, a partir do momento, assim, sei lá, acho que o primeiro, segundo mês de tratamento, eu citei, porque eu sou adotivo, né, fui adotado, mas falei para falar, assim, para informar, né, e é curioso porque eu falo disso toda semana, umas 3 vezes por semana, já faz uns 9 anos depois disso, assim, que eu continuo o tratamento ainda, então, assim, sabe, e não parei mais, sabe, uma coisa bem, muito, muito recorrente, né, não que tudo que tem a ver, né, na minha vida tenha relação com isso, né, mas é uma coisa que volta e meia a gente volta bastante, sabe, e então, tratando disso, assim, a partir desse momento também, começou a surgir muitas dúvidas, né? É curioso que foi, sei lá, 10 anos atrás, por aí, e não tinha esse tanto de informação que tem, por exemplo, no Instagram, nas redes sociais. Era uma coisa muito mais encolhida, assim. Então, eu encontrava alguns materiais sobre adoção, algumas leituras, e eram sempre coisas muito, assim,
filho do coração, como é bonito, que amor e tal. E, ok, eu acho que é legal essa abordagem, sabe? Porque eu acho que ela estimula a adoção, isso é muito importante, né? Acho que para quem está entrando na história é bem fundamental. Mas eu sentia falta de ler alguma coisa um pouco mais aprofundada, porque não era o que eu estava vivenciando, sabe? Eu vivenciava um cotidiano de dúvida, de incerteza, de insegurança, e eu não me identificava naquelas coisas que eu lia, que encontrava pela internet, sabe? Que eram muito, enfim, muito açucaradas, sabe? Muito bem amor romantizado, e tal. né? Muito romantizadas, exatamente. E eu costumo falar disso, é legal, cara, o amor é a base de tudo, com certeza, mas, pô, agora eu tenho um filhinho, tá, com 7 meses, agora há pouco ele passou aqui e tal. E aí a mãe dele foi atrás, agora pegou pra cuidar. E não adianta, se ele tem alguma demanda, assim, não adianta dizer assim, filho, eu abraçar e dizer eu te amo, sabe? Tu precisa cuidar dele, trocar ele, dar banho, sei lá, sabe? Então, o amor, claro que é a base, mas a gente às vezes precisa, né, um pouco mais, assim, de informação, né? O amor é base, mas às vezes a gente precisa descobrir certas coisas, tratar sobre os assuntos, né? Discutir eles sob outro ponto de vista e tal. Então, aí comecei a buscar isso, pessoalmente mesmo, né? Então, comecei principalmente a ler a respeito de adoção, como a gente estava falando aqui, né, em off, antes de começar o papo. Geralmente, os livros sobre adoção, as pesquisas, as reportagens, elas são do ponto de vista dos pais, sim, ou então das autoridades, o que é bem compreensível também, né? Porque quando você adota, uma criança, ela é menor, por mais que ela saiba falar, talvez seja uma adoção um pouco mais tardia, é um menor de idade, sabe? Você não vai ficar entrevistando, ele não vai ter muita noção também de contexto, sabe? Então, assim, naquele momento da adoção, geralmente são os pais que falam, claro, e são os pais, até então, assim, os principais interessados em ter a informação, né? É que falta essa fala dos filhos, né? Exato. Nós ouvimos os filhos. E você faz esse trabalho lindamente e não tinha como a gente deixar de conversar com você. Fiquei super feliz. A gente acha muito importante também ouvir uma história como a sua, né? E como a de tantas outras pessoas que vão se identificar, outros filhos, através da adoção, também vão se identificar e para os pretendentes entenderem esse lado também, né? Que do outro lado é uma vida, que ela tem a história dela e ela tem direito de saber tudo, né? Assim, em relação ao que vocês sentem mesmo em relação a tudo isso, né? Por mais que nós também, essa questão pra gente também, desde o entendimento deles, a Tata ainda é muito novinha para entender, mas a partir do momento que ela tem esse entendimento também, ela vai saber da história dela, porque a gente fala que é um direito dela, né? Sim. Que nós pais não devemos não devemos esconder e nem querer apagar essa história, e a partir dali, da chegada deles, escrever novos capítulos. E como eu sempre falo, a gente acolher essas histórias que os nossos filhos trazem juntos com eles, né? Independente da idade. Que por mais, ambos nasceram para nós, nasceram novos, eles tinham 10 meses de vida apenas, mas eles têm a história deles antes da gente se encontrar, né? Então, é como você tocou, uma adoção mais tardia também. Esse filho vai trazer essa bagagem, essa história, e a gente respeitar, acolher e ajudar, né? E ajudar pra gente... porque me parece o filho, ele é um contínuo, né? Ele tá vindo de uma história de gerações, de outras famílias, e de repente ele entra num novo contínuo, assim. Sim. Então, por mais que ele não tenha memória também, seja muito pequenininho, também é interessante saber dessa base, para a gente ter um pouco mais, a nossa construção ela ficar mais firme, né? Se a gente sabe que a base
tem todos os tijolinhos ali assentados, assim. Sim, e como você estava dizendo, quando você iniciou a psicanálise e tudo, por coincidência, um dos vídeos é com uma psicanalista também, que a gente conseguiu bater um papo com ela. Que bom. E aí você, algumas questões da sua vida, elas não estavam se desenrolando como que você gostaria, né? Como que você esperava. E no final, a psicanálise e o tema adoção acabou entrando neste ponto, que foi um ponto meio que a gente, não sei se a palavra correta é um marcador, um divisor de águas, de repente, que dali, quando você começou a trabalhar isso, mesmo que para você não fazia diferença nenhuma, não tinha tanto peso, porque sempre foi muito orgânico e natural na família de vocês, né? Mas de repente parou-se num ponto e a psicanalista entendeu, e aí vocês de repente seguiram para uma outra linha, né? O que aconteceu eu comecei a falar disso e senti algumas que o tema poderia me trazer coisas transformadoras, assim. É muito curiosa a questão, né, de terapia, psicoterapia, psicanálise, porque a gente começa a trabalhar e falar disso e de repente começa a sentir na prática, no dia a dia, mudanças, né? E aí tu começa a perceber, não, realmente, acho que isso aqui tem a ver e tal. E comecei a falar mais sobre isso, assim, partindo de uma coisa muito... Claro que tem uma provocação, né, da psicanalista, mas muito, assim, comecei a trazer mais. E aí comecei essa pesquisa de ler mais e conversar com outros adotivos também, para tentar entender se as minhas dúvidas eram minhas ou se eram universais também, porque eu não sabia se realmente... a partir de um certo momento eu quis conhecer minha família biológica e por exemplo, isso é um trabalhão, sabe? Porque você tem que falar com os pais adotivos, você não sabe como é que eles vão receber, vocês não sabe, aí depois você vai atrás, você tem que buscar um vizinho que conhece a mãe, não sei o que, e de repente, e tudo isso gerando uma ansiedade gigantesca dentro da gente, né? E ao chegar lá, a gente não sabe como vai ser acolhido, não sabe. Então, eu fiquei pensando, se eu vou começar isso, mas isso será que não é só um capricho meu? Isso realmente é uma coisa que pode ser importante para mim. Então, eu comecei a entrevistar pessoas até para saber disso, sabe? Como é que outras pessoas lidaram, sabe? Eu estou entrando num caminho, mas assim, outras pessoas já passaram por isso, por que eu vou fazer isso, né, solitário? Então eu comecei a buscar, as entrevistas partiram muito desse ponto de vista, assim, né, o trabalho do Vida de Adotivo, né, e isso foi muito transformador, assim, em vários sentidos. É difícil resumir a história toda, né, porque sempre tem vários pontos de inflexão, assim, mas em determinado momento, o que eu percebia, sabe, a única coisa que eu conhecia a respeito da minha mãe adotiva, que eu ouvia falar dos meus pais, né, dos meus pais adotivos em relação à minha mãe biológica, aliás, meus pais adotivos falavam sobre a minha mãe biológica, é que era uma pessoa que era muito pobre, uma pessoa sem recursos, né, tanto materiais, e também sem uma família que pudesse dar apoio a ela nesse momento de gravidez. Então, ela ficou grávida de alguém que não queria cuidar do filho, né? Um homem que não queria manter um relacionamento, não tinha um trabalho que pudesse segurar ela, né, financeiramente e tudo, e não tinha uma família, uma rede de apoio forte que pudesse, né, ajudar nesse sentido. Então, assim, acabou me doando. E é curioso isso porque, como eu estava falando, eu procurei a psicanálise justamente porque eu não conseguia um trabalho, porque eu não conseguia me sustentar e porque eu não conseguia ter relacionamentos afetivos mais prolongados, que é justamente as duas coisas que eu ouvia falar da minha mãe. Sabe, era o modo como eu me mantinha ligado a ela, era repetir coisas que as únicas coisas que eu sabia em relação a ela. Então era um modo de me manter, de certa forma, próximo, de me manter vinculado. Era eu não conseguir me sustentar, não conseguir ter independência para mim ou para ter um filho, enfim, para sustentar uma família, enfim. Então sempre ficava patinando nos trabalhos e também nos relacionamentos, né? Então
esse ponto, né, de encontrar a minha mãe biológica e conversar com ela sobre o tema, de saber um pouco mais dessa história, foi muito positivo nesse sentido, porque eu acabei descobrindo outros modos de me vincular a ela. Então, assim, hoje a gente se fala eventualmente, não tem uma relação assim familiar, mas nós somos amigos, né? Ela me manda direto mensagem de WhatsApp, bom dia e tal, cardzinho, a gente conversa. Claro, isso foi uma construção, né? Nem sempre foi fácil esse relacionamento. Mas, assim, mesmo nos momentos em que era um pouco mais difícil, sempre foi bom para mim por causa disso. Eu sabia onde ela estava, eu sabia, eu estava vinculado de uma maneira a ela, eu sabia, eu não estava negando a minha origem, o meu pertencimento, e eu podia deixar de lado isso, né, de continuar sendo uma pessoa que não conseguia independência financeira, que não conseguia me relacionar, enfim, de uma maneira afetiva mais intensa, mais duradoura. Então foi muito falar da adoção nesse ambiente e também buscar um pouco mais da minha história, encontrar inclusive pessoalmente a familiares biológicos, foi muito positivo para mim nesse sentido, assim, de conseguir avançar muitas etapas no presente que eu não conseguia anteriormente, sabe? Foi muito, isso foi um trabalho assim presente assim da psicanálise, enfim, dessa busca toda. Isso foi muito bacana, assim. É super importante esse eu tô arrepiada com a sua fala. Que legal, porque obrigado. A gente, tendo 2 filhos, a gente começa a ter uma ideia do que pode vir, da ajuda que eles possam precisar. Porque a gente se preocupa muito com isso também, apesar deles serem novos ainda. Mas a gente sabe que essa situação, essa fase vai chegar, né? Pode chegar. Pode ser que chegue. Essa curiosidade, né? Sim. E nesse seu trabalho de entrevistar essas pessoas, esses outros filhos, né, que nasceram através da adoção, aí você conseguiu identificar que todos estavam basicamente num barco parecido, com essas questões de origem, e esse era meio que, não sei se você chegou a esse ponto da preocupação dos filhos, de repente, era magoar os pais que os adotaram. Como você disse, não sei como que meu pai e minha mãe ia receber isso, eu chegar para eles e falar, eu quero conhecer minha mãe biológica, né? E eles tiveram também dificuldades, assim, em se abrir para você, porque eu acredito que muitos não fazem terapia. Acredito que boa parte não faz, né? Porque o ser humano, ele realmente tem mais dificuldade em aceitar que precisa de ajuda e correr atrás de uma ajuda, e é normal, a gente não está aqui para julgar isso. Mas acredito que eles tiveram dificuldades também para se abrir um pouco com você, talvez por você também ser um filho através da adoção, eles conseguiram se abrir um pouco mais, né? Isso pode ter facilitado alguns caminhos, acredito eu. Então, sobre assim, a pesquisa e de ouvir outros adotivos, são relatos assim, os mais variados, né? Há pessoas, por exemplo, que não têm muito essa dúvida porque cresceram um pouco sabendo como é que era. Por exemplo, tem gente que vivenciou adoção tardia, então sabe bem de onde veio, tem essa noção bem forte. Mas aí, por outro lado, também viveu situações de rejeição, precisou quebrar vínculos com os pais muito novo, depois, de repente, foi para um acolhimento, precisou quebrar vínculo com o acolhimento. Então, acaba que, para essas crianças, é um pouco diferente, assim, né? Essa questão, tipo, ela vai precisar, ela se dedica ao tema da adoção, mas de uma maneira um pouco diferente, porque ela sabe um pouco mais, mas de repente ela tem uma dificuldade de quebrar vínculos de criar vínculos por ver isso rompido muitas vezes. Então, elas criam uma são questões, né, bem diferentes. São muito testes de apego também, né, de ver se os pais realmente não vão abandoná-los, porque eles têm essa memória viva, né, também. Então, é distinto, assim.
tem muitos que negam também, tentam, mas eu sou filho e pronto, sabe? A adoção não faz diferença na minha vida. E eu respeito também, sabe? Eu não vou julgar, se de repente para ela a pessoa tá bem, tá se sentindo bem, assim, enfim, sabe? Também. E vejo gente assim que fica um pouco receosa. Esses dias eu estava falando com uma menina que é pesquisadora em Curitiba, e disse que estava com 35 anos agora, e aí tinha tido o primeiro filho, segundo, e aí agora ela ia começar a pesquisar sobre ela é psicóloga, né, sobre a adoção dela, mas não porque ela tinha interesse em saber sobre a história dela anterior, assim, mas quase como um estudo de caso, assim, porque, enfim, foi adotada nos anos 70 ainda, quer dizer, e eu fico pensando, cara, tem tanto estudo de caso para fazer, porque você vai fazer logo o seu, sabe? Então, muita gente, assim, fica, entra, mas entra, assim, com o pé atrás, sabe? É muito curioso isso, assim, eu escrevi os livros, assim, primeiro para mim, né, e pensando, assim, outros adotivos podem, né, fazer o uso disso, mas as primeiras pessoas que acolheram esse livro foram os pais adotivos, adoram, gente que está na fila, né, tá também para adotar, para conhecer um pouco mais esse universo. E de uns tempos para cá, assim, quando o projeto foi ficando mais estável, assim, eu percebi, digo, de tempo, né, mais duradouro, as pessoas acabaram tendo um pouquinho mais de confiança. Eu vi que muitos adotivos começaram a me mandar mensagem, e eram adotivos que já estavam acompanhando o canal, sabe, que já seguiam no Instagram há muito tempo e tal, mas aí depois de um tempo eles, quem sabe... Então eles ficaram meio medindo, assim, será, vamos ver para onde é que vai isso e tal, e é bem interessante, assim. Então tem muita gente que, como eu, né, se eu não tivesse psicanálise, se eu não tivesse sentido isso, que como você falou, muita gente não faz o tratamento, às vezes até por preconceito mesmo, por achar que é coisa para maluco e tal, sabe? Existe muito isso hoje ainda. Então, se eu não tivesse essa abertura, se eu não tivesse uma companheira de vida também que acredita que é uma coisa importante, talvez eu negasse isso até hoje, entende? Então, eu acho que é um tema que ele tá tão verde ainda, né? Ele é tão pouco debatido que as pessoas não acreditam que pode ser uma coisa importante para elas, sabe? Acho que está começando, assim como para mim foi uma coisa que quando eu comecei a me questionar, eu falei, vou ter que falar com outras pessoas, será que eu não tô doido? Por que eu tô dando tanta importância para isso, sabe? Então, acho que é uma coisa que tá tendo uma maturação. E teve uma outra coisa que você perguntou sobre os pais, né? Como é que eles receberam a notícia, né? E como é que eles acompanharam o processo. E como eu falei, meus pais sempre me falaram abertamente sobre o assunto, nunca foi uma coisa escondida, eu não sentia isso como um tabu, sabe? Porém, eu não sabia até que ponto eu poderia ir. Até que, vamos dizer assim, a gente sabe que a gente pode falar, tá tudo bem e tal, mas e se eu for até o último ponto, assim, será que eles não vão me abandonar? Será que eles não vão ficar bravos mesmo? Sabe? Em tese tá tudo bem, né? Mas vamos ver até onde a gente pode avançar. E eu me lembro, assim, né, um certo ponto, eu me lembro de eu fazer perguntas. Muito tempo eu fiquei matutando isso solitariamente, né? Não falava com eles a respeito. E depois comecei a me dar conta, por mais que talvez eles se sintam magoados, vamos dizer que isso aconteça, são pessoas adultas, eles têm capacidade também de lidar com essa mágoa. Aos poucos a gente, né, pode se, né, os relacionamentos eles, né, em determinado momento, né, pode ficar um pouco mais frágil, mas a gente vai acompanhando, a gente vai seguindo junto e vai, né, retomando essa confiança e tal. Eu pensei assim, né, e eles têm essa capacidade, e também eu ficava pensando que era uma coisa assim, é um relacionamento falso, eu encontrá-los e não falar sobre o tema que estava sendo mais importante na minha vida, aquele que estava me tomando horas de pesquisa, de leitura, de tudo,
E de repente eu encontrá-los e eles me perguntar, e aí, como é que tá? Pô, tá tudo bem e tal, pois vai chover amanhã, sabe? Quer dizer, é uma coisa falsa, né? Um relacionamento superficial. Então eu acabei falando, assim, né? Vencendo um pouco desses meus, né? Desse meu receio, nesse sentido, assim. Eles acolheram, assim, nesse primeiro momento bem, não foi uma coisa efusiva, assim, foi, tá, tudo bem, se você acha que é importante e tal, vai lá e vamos ver. E aí, na medida que a busca foi avançando, e aí eu me lembro que quando eu fui para o Paraná, porque eu moro no Rio Grande do Sul, mas a minha origem é no Paraná, minha família, meus pais até hoje moram lá, inclusive os pais adotivos até hoje moram lá. Então, quando eu fui buscar a minha mãe, a minha mãe biológica, ela também morava no Paraná. Eu fui para lá e fiquei, obviamente, na casa dos meus pais adotivos ali, né? E aproveitei para visitar e curtir tudo. E aí eu me lembro que em determinado momento, assim, talvez um dia antes, assim, de eu realmente, né, ir encontrar a minha mãe biológica, a minha mãe adotiva perguntou assim, não perguntou para mim, perguntou para minha mulher, para minha esposa. Perguntou assim, por que o Alexandre está fazendo isso, sabe? Ele tem tudo aqui, por que ele está buscando uma coisa, né, fora, assim? E aí a Thaís, né, a mulher, respondeu, não, ele tem tudo, ele sabe que ele tem tudo, não está buscando nada que não tem aqui dentro, não é isso, ele está buscando saber a história dele, ele quer saber de onde é que ele veio, por que ele chegou aqui dessa maneira e tal, o que aconteceu. E aí eu me lembro que aí a partir desse momento, assim, teve a busca, quando eu encontrei a minha mãe biológica, a gente ficou uma tarde junto, conversou e tal, e foi tudo bem, assim. E eu me lembro quando eu voltei para casa, eu voltei muito aliviado, porque eu não sabia o que podia acontecer, sabe? Eu poderia acontecer até algum conflito, sabe? Uma coisa, eu não sabia como é que ia ser recebido, não sabia se não tinha outros parentes lá, sabe? Que, sabe? Podia ser corrido de lá, né? Vai saber. Mas foi tudo bem, assim. Então quando eu cheguei em casa, eu fiquei muito aliviado, assim, né? Com o encontro, e aí me lembro que meu pai me olhou assim e disse, tá tudo bem e tal. Eu falei, tá tudo bem. Eu achei que tu ia voltar diferente. Eu falei, diferente como? Eu disse, não, diferente. Pai, eu tava me sentindo super tranquilo, assim, sabe? E ele não soube me dizer diferente como, sabe? Eu acho que ele tinha algum receio, assim. E na verdade foi muito bom para nós, assim, porque o diálogo se tornou mais franco, mais direto, mais sincero. Por isso que a gente estava falando anteriormente, de a gente poder falar sobre tudo, né? Então, fiz isso claramente, não tive por que esconder, sabe? Então, foi muito bacana, assim, eu senti que eu me aproximei muito mais, assim, dos meus pais adotivos depois, né, desse encontro, de conhecer minha família biológica, assim, isso foi bem importante, assim, nesse relacionamento, assim, foi uma experiência bem importante para nós, assim, né, esse sentimento, assim, para mim, pelo menos, ele foi bem, sabe, solidificou algumas coisas, tirou alguns receios, deixou a relação mais límpida, assim, mais cristalina, sabe? Você acha que foi um ciclo que se fechou? Quando você entendeu tudo isso, você terminou a sua busca, encontrou com a sua mãe biológica, você acha que isso foi um ciclo que se fechou para você? É interessante essa pergunta pelo seguinte também, eu às vezes recebo relatos, assim, de filhos que estavam buscando família biológica e às vezes me falam também algumas questões assim, encontrei minha mãe, mas assim, não foi aquilo que eu esperava, tá muito difícil, é uma pessoa que esconde as coisas de mim, que mente, que não quer contar, ou não quis contato, sabe? Cara, e assim, então, encontrar é parte do processo, sabe? Mas assim, eu acho assim, para mim foi muito
transformador, foi muito importante porque eu tive também um acompanhamento psicológico com uma pessoa, né, que eu confiava, muito legal, assim. E então, assim, eu acho que a buscar, eu acho que sempre é positivo em muitos sentidos, mas, assim, eu acho que é bom também buscar um apoio psicológico nesse momento. Eu acho que são demandas demais para lidar de maneira solitária, sabe? Porque acontece, como eu falei, cara, eu tenho um relacionamento legal, assim, com a minha mãe biológica hoje, sabe? Mas nem sempre foi assim, sabe? Teve momentos bem mais tensos, né? Mais complicados. E, assim, comecei a compreender também de que é uma pessoa que teve uma história de vida muito mais difícil, infinitamente mais difícil que a minha, assim, talvez se eu tivesse... Eu não me considero uma pessoa resiliente, sabe? Como falei, cara, eu preciso do apoio da minha família, precisei de terapia, precisei de um monte de coisa, sabe? Eu não me viro sozinho, sabe? Então, assim, se eu passasse por tudo que ela passou, talvez eu não chegasse tão longe quanto ela chegou, sabe? Hoje... Então, assim, apesar de tudo, mas isso são entendimentos que a gente acaba tendo, assim, conversando, fazendo terapia, conversando de novo, encontrando, às vezes, outros familiares, outras pessoas que dão um sentido àquela história. Então, acho que é um ciclo que sabe, ele vai se fechando aos poucos, né? Não tem nenhum momento mágico, claro que tem momentos emocionantes e tal, mas tudo vai aos poucos, vai se esclarecendo aos poucos e a gente vai trabalhando internamente, né? Tem um tempo também de ir absorvendo tudo isso, né? A gente tá sem palavras. Porque realmente assim, uma baita de uma história de vida, uma baita de uma lição para todo mundo. A gente ter esse lado da história, conhecer esse lado da história, por isso é super importante a gente poder bater esse papo mesmo, que a gente sabe que no final ele vai acabar tocando pessoas, tanto pais quanto filhos, para esse ponto que é super importante na vida de todo mundo, né? Porque um filho ouvindo esse seu depoimento, ele pode ser encorajado a ter esse pontapé inicial de se ele tinha já essa curiosidade dele começar. De repente as famílias que estão assistindo agora, eles vão se cruzar olhares, né? Talvez. E de repente vai desencadear uma conversa, nem que for um início de conversa já é excelente para essas Wagner, famílias. Tem isso. Às vezes eu percebo que as famílias, os pais, né, ficam com esse receio de que se a criança, enfim, o adolescente ou adulto, ele vai buscar a sua origem biológica, talvez é porque falta alguma coisa dentro da família, sabe? E não é, por mais que eu sei que isso gera ansiedade nos pais adotivos, não tem como não gerar. Se o filho se propõe essa busca e vai atrás e fala com os pais sobre isso, é porque ele está se sentindo à vontade para falar. Então, é um indicativo de que o relacionamento da família está saudável, na verdade, sabe? Eu acho que... Sim, dessa segurança do filho se abrir e expor essa vontade, né? Mesmo no seu caso, que acabou sendo tão natural essa história desde o seu nascimento, que você sentiu também que essa história, ao contrário de você procurar a origem, acabou sendo natural também, né? Então foi como você disse, eu vou contar, somos todos adultos, a gente vai se entender, mas nesse momento, naquele momento você precisava disso, né? Sim. Então... eu acho que também tem um receio, às vezes que eu ouço relatos de filhos falando disso, assim, eu não vou falar pro meu pai porque ele é muito velho, sabe, meu pai adotivo, ele não vai entender, ele tá... Mas acho que às vezes as pessoas, realmente, às vezes tem situações familiares que são mais complexas. Isso, de fato, às vezes acontece. Mas muitas vezes às vezes é mais um receio do filho do que do pai. Ele acaba projetando. Meus pais não vão gostar. Às vezes vai falar e, né, fica tudo bem, assim. Fica com medo. E uma coisa que... exatamente. E também uma coisa que a gente está falando dessa questão da busca, né, dos encontros
quando eles acontecem, às vezes também não são transformadores, ou às vezes acontecem frustrações também, mas também, assim, a gente tem que pensar em que expectativa a gente tem quando vai fazer uma busca, então, assim, às vezes me fala, eu não tinha expectativa nenhuma de ser bem recebido pela minha família biológica, eu só quero que eles me digam, me falam a verdade, me contem o que aconteceu, né? A gente vai muito em busca eu não sei, aqui parece que caiu a conexão, tá tudo bem? Agora voltou. Agora voltou. Aí, voltou. Um pouquinho antes, mas pode continuar a sua linha de raciocínio. Tá. Não, então, tem essa questão, às vezes as pessoas, os filhos adotivos, né, falam, vou em busca da minha família biológica, mas não tenho expectativas, só quero que me contem a minha história, o que me é de direito saber, né? Mas isso, achar que você vai achar uma pessoa colaborativa que vai se abrir com você, já é uma expectativa altíssima. Sim. Já é uma expectativa, sabe? As pessoas acham que expectativa alta é a gente ser bem acolhido, ser abraçado, ser recebido, sabe? Com uma festa, com um bolo. Não, expectativa alta é você achar que a pessoa vai dizer assim, não, então, você quer saber quem é seu pai? Então tá, eu vou falar. Foi assim. Isso, olha, é muito raro acontecer, é muito raro. Você pode imaginar que uma pessoa que passou por uma situação, vocês são pais, vocês sabem, abrir mão de criar um filho, isso deve ser uma situação extremamente radical. Então você pensa que uma pessoa que passou por esse tipo de situação, a gente tem que ter um pouco de compreensão de que são pessoas que têm algumas dificuldades, né? Elas talvez não percebam a realidade, não percebam as coisas, a importância das coisas para você como você percebe. Então é distinto, são coisas que a gente não resolve no encontro, sabe? Acho que vamos... É um passo de cada vez. Eu sei que gera muita ansiedade, mas assim... tem que ter um pouco de calma. Eu me lembro de uma história que eu gosto muito, de uma psicóloga, uma americana, contou que uma amiga dela foi encontrar a família adotiva, e encontrou a família biológica e encontrou a mãe biológica. E começou a ter um relacionamento e tal, mas ela ficou muito chateada que a mãe biológica não apresentava ela para os outros familiares. Então ela sabia que ela tinha tios, que ela tinha irmãos, que ela tinha avós, né? E a mãe biológica não abria, não falava para ninguém. Provavelmente porque essas pessoas não sabiam também que essa história, que ela tinha uma filha, né, perdida e tal. Sim. Então, assim, e aí o que acontece? Essa menina se sentiu muito desrespeitada nesse sentido, e a gente se sente mal, sabe? Eu tenho uma irmã, mas à época não conhecia, uma irmã biológica, e minha mãe não falava dela, não falava de mim para ela. A minha irmã não sabia que eu existia. E eu achava isso, nossa, sabe, me sentia muito mal. Como assim, sabe, eu existo, eu tô aqui, sabe, como se negasse a minha existência, sabe? É uma coisa um pouco dolorosa a gente lidar com isso. E ela tinha esse relato, como é que não me apresenta para minha própria família, para as pessoas, né, do meu sangue e tal. Eu tenho direito de conhecer essas pessoas, eu tenho direito de saber a minha história, como é que ela tá me escondendo. E aí um dia essa mãe a convidou para ir numa festa que estariam todos esses parentes, mas com uma condição, que essa menina, que era filha dela, fosse, mas ocultando que era filha dela. Ela podia ir, mas não podia contar que era filha. E ela se sentiu extremamente desrespeitada, assim, como eu me sentiria. Como assim, cara? E lá eu tenho que fingir que eu não sou eu? Como assim? Sabe? E não foi. E eu também, eu reagiria de uma maneira assim também. E aí eu sei que depois, né, para encurtar a história, meses depois a mãe dela faleceu, e ela diz assim, nossa, como eu me arrependo de não ter ido fingindo que eu não era filha. Como eu me arrependo. Porque talvez lá eu conheceria as pessoas, talvez eu chegasse lá e ela me apresentasse como filha.
Eu não sabia o que ia acontecer. Fico com essa dúvida agora. Né? E talvez lá eu encontrasse parentes que já tinham ouvido falar alguma coisa e me vendo e me achando parecida, talvez viessem conversar comigo, talvez eu fizesse amizade com algum parente, eu pudesse conversar com eles e tal, e acabar descobrindo, e eles acabarem descobrindo, a gente fazer amizade. Quer dizer, era o que aquela mãe conseguia oferecer naquele momento, sabe? Então é um pouco isso também. Às vezes a gente pensar o que essa pessoa pode oferecer. A gente está entrando numa vida, por mais que a gente tenha um vínculo, né, muito forte anterior, a gente está, né, naquele momento iniciando um vínculo de fato, né, de conhecimento. Então eu acho que tudo, né, tem que ter um pouco de paciência. Por isso que eu digo, o acompanhamento psicológico também é muito importante nesse sentido, assim, para a gente começar também a avaliar esses sentimentos com mais calma, deixar as coisas fluírem e tal. Acho que é bem importante. Essas expectativas, assim, né? Exatamente. Caramba, o papo tá excelente, assim, fantástico. Valeu. Né? Assim, a gente vai querer conversar mais com você, a gente vai bater mais papo. Eu adorei. E, assim, indo mais pros finalmente aqui, né? A gente queria, assim, você tem essa série de livros. Então, como que as pessoas chegam nessa sua série de livros? Né? Também. Isso é o principal. Então, a gente já tem a nossa. Temos estou aqui. Esses livros são lindos, é um trabalho quase que artesanal. Eu me senti super importante quando eu recebi com um carimbinho do número da minha edição ali, né? Nossa, isso daí todo e você fez um stories de você trabalhando nele na produção. Ai, gente, com o seu bebê atrás. É o jeito, gente. A gente também, de vez em quando, eu olho pra cá, ou ela saiu, porque os meninos aqui também às vezes precisam de um suporte. Claro. Né? Depois que a gente vira pai e mãe, a gente entende como que é isso. E então, como que as pessoas encontram o seu livro, como que elas te acham na internet? A gente também vai colocar os links aqui na descrição do vídeo. Ótimo. Né? E muito obrigado por ter aceitado esse convite. A gente tem certeza que você, com o trabalho lindo que você está fazendo, consciente, responsável, você está abrindo tantas portas aí para tantas pessoas que às vezes têm dificuldade de conseguir algum acesso à informação, mas graças à internet elas chegam em você. Né? Então, te passo a palavra aí para você agora transmitir a sua mensagem final aí. E não tenha dúvidas que seu trabalho impacta, viu? Que bom, fico bem feliz. É feito muito de coração mesmo, assim, de uma busca de verdade pessoal mesmo, então eu acho que isso acaba se refletindo, assim, né, de alguma maneira. A gente fala muito, a adoção, ela não se resume só em processo, pelo contrário. Não é só papel. Não é só papel, não é só em processo burocrático, em fórum, né, muito mais que isso. Um ecossistema, assim, na verdade tem tantas coisas envolvidas, né? Tantas vidas, e quando se trata de vidas e você tratando dessas vidas com nomes também, que não são apenas números, né? Como a gente sempre diz, a partir do momento que essas histórias têm nome, esses personagens têm nome, humaniza demais e traz todo mundo muito mais próximo, assim, a empatia não tem como não haver. Acredito que agora tem pais aí que estejam assistindo a gente também, que já deve estar olhando para os filhos e deve estar tentando entender, tipo, filhão, vai lá que eu dou força. Eu só tenho uma curiosidade, qual foi a reação deles lerem a história deles no seu livro? Foi bem curioso, assim, a minha mãe não chegou a comentar comigo, assim, não sei se, como a gente fala disso, assim, então, não sei se talvez ela achasse, meio chovendo molhado, a gente tá sempre conversando, né? Mas eu me lembro que o meu pai é super leitor também, né? Então, eu me lembro quando ficou pronto o livro, eu levei para eles e aí foi engraçado porque, cara, eu acho que todo mundo que escreve também fica com um pouco de vergonha, assim, de estar se enxergando alguém lendo, sabe? Porque parece que tá meio nu, assim, na frente da pessoa, né? E aí eu me lembro, entreguei pro meu pai esse aqui, que é mais a minha história mesmo, né?
E aí eu me lembro que ele pegou para ler assim, ficou no sofá lendo, e eu fiquei por perto, inventar alguma coisa pra fazer. Ele leu inteiro ali sentado, eu falei, ai caramba, o que ele vai falar, né, cara? Fiquei apavorado. Aí, mas ele ficou bem, sentia assim, bem emocionado mesmo, porque eu não sei se a gente já tinha conversado sobre isso, sobre essas questões, mas eu não sei se eles compreendiam em tanta profundidade o que representava para mim, sabe? Eu digo isso assim, às vezes as pessoas, eu falo para algumas pessoas e me dizem, mas eu também teria essa curiosidade. De fato, é uma curiosidade, mas para mim não é uma necessidade, eu preciso, sabe? Curiosidade a gente tem para saber, né, quanto é que ficou o jogo do nosso time, sabe? É uma necessidade mesmo. Eu sentia que eu não conseguia avançar se não tivesse isso. E para as pessoas assim, que às vezes não vivenciam, que não têm essa experiência, às vezes, é legal saber, sabe? Mas não é simplesmente legal, cara, é importantíssimo, para mim foi, sabe, transformador, assim. Então eu senti que naquele momento, assim, acho que ele, compreendeu melhor, assim, e aí me lembro, aí me falou assim, meu filho, porque eu conto a história, não sei se vocês vão lembrar, mas também de uma costureira, uma história bem comizinha, assim, que eu fiquei triste pra caramba, que fui levar meus livros lá, a mulher não costurava, mas é uma babaquice minha, né, mas eu justamente botei isso pra mostrar, né, de como isso impacta no cotidiano, assim. Meu filho, não te preocupa com aquela pessoa, não tem nada a ver contigo, sabe? Sentia essa coisa meio pessoal, assim, de acolher, né? Coitadinha, não pensa isso dela, sabe? Foi muito, muito legal, assim, foi muito... ele se importou mesmo, se sentiu dentro da história, assim, foi bem, bem bacana. E sobre os livros é isso, gente, tá? Procurem lá no @Vida de Adotivo. Eu tenho, até agora a gente tem publicado esses aqui, que são 3 relatos, né, de pessoas que eu entrevistei, e com histórias bem diferentes entre si, e esse aqui é a minha história pessoal mesmo, então eu conto um pouco mais da minha vida, e falo um pouco mais de adoção, né, em geral, assim, e aí entra lá no Instagram mesmo, @Vida de Adotivo, aí tem o linkzinho para a loja ali na bio, dá para comprar os 4 livrinhos juntos. E em agosto chega o livro agora do crowdfunding, né, que a gente teve apoio importante do Adoção Brasil também, né, de divulgar também, de apoiar diretamente, foi bem importante, muito legal, assim, também agradeço vocês, muito, muito joia, foi bem importante na campanha, e aí conseguimos conseguir fundos para imprimir um livro maior, eu acredito que vai estar em umas 250 páginas, por aí, talvez um pouco mais, que aí eu quero reunir 12 relatos, talvez a gente já consiga incluir 15, e um pouco mais de comentários meus também sobre essa história, e esse vai chegar em agosto, mas aí também segue lá no @Vida de Adotivo, que eu vou mostrando como é que está o processo e tal, já começo a adiantar algumas coisas, coloco alguns trechinhos dos relatos inéditos, e a gente segue conversando. Um projeto que eu acho... A gente vai acompanhar em tempo real. A gente está falando dessa ansiedade aqui, já deixou mais 2 ansiosos aqui, muita gente ansiosa por aí, né? Obrigado pela sua participação mais uma vez, Alexandre. A gente ficou muito eu que agradeço. Obrigado feliz mesmo. E honrado com o seu aceite aí do nosso convite. A gente vai seguir nos falando por aí, né? Vai continuar se encontrando aí nessas internet da vida, mas se tudo der certo, quando acabar essa situação que nós estamos passando, a gente vai ter a oportunidade de se encontrar e tomar um café junto, e se abraçar, e bater mais um papo, e colocar as crianças para brincarem juntas também, né? Vai ser com certeza. Bastante bagunça. Bastante bagunça. Que legal, cara. Eu que agradeço. É muito legal falar, assim, a gente se sente muito compreendido, ouvido, maravilhoso, assim. Esse processo de redes sociais, né, de a gente conseguir criar e ao mesmo tempo estar em contato já com as pessoas, isso é maravilhoso, assim, né? A gente aprende muito quando chega perguntas como as de vocês. A gente também sempre aprende, né, o que é relevante falar, outros pontos de vista das questões.
acho bem importante. Assim, agradeço vocês, fiquei muito feliz de participar. Uma honra e uma alegria, valeu mesmo. A honra é nossa de você dividir tudo isso com a gente e com quem estiver assistindo. Ai, muito 10. Muito. Valeu muito. Que bom, ótimo, adorei também. Obrigado. Um beijão em você, na família toda. E a gente vai se falando por aí. Tá bom, até logo. Valeu. Tchau. Beijo, tchau. Tchau.